para deputado federal e estadual e para o governo do estado estão aí em pleno vapor para que aconteça tudo com muita passividade. O Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Piauí, o sindicato traçou um plano de segurança. Para falar mais a respeito desse plano e de outros temas, recebemos a presidente do Sindepol, delegada de carreira, Andréa Magalhães. Bom dia, delegada. Bom dia, é uma satisfação estar aqui presente com vocês, debatendo um tema tão importante, né? De pauta não só estadual como nacional. E inicialmente a pergunta é essa, delegada. A senhora, a quem agradecemos, chegou de madrugada aqui na capital do nosso querido estado do Piauí, já acordou cedo para atender o nosso convite. Veio de Brasília. Quais são as novidades trazidas da capital federal nessa questão de segurança e outros temas? Bem, desde quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Delegados, eu procurei, né, me aproximar das pautas nacionais, uma vez que a segurança pública ela é bem mais abrangente do que mesmo o nível de estado. Procurei saber a realidade de outros estados e tenho tentado trazer o que a gente vê de bom, o que a gente vê que realmente funcionou em outros estados para dentro do nosso estado do Piauí, que meu intuito é melhorar a segurança pública, especificamente a Polícia Civil do nosso estado. Então, como representante do Nordeste na Federação Nacional dos Delegados, como uma das representantes, então a gente mensalmente se reúne e com muita satisfação dou até em primeira mão aqui para a TV Assembleia, que daqui a um mês iremos lançar um pacto, que é um pacto nacional, serão diretrizes nacionais que os delegados do Brasil inteiro irão seguir, tudo tentando, né, viabilizar a melhor prestação do serviço com a população. É o pacto chamado Pacto da Legalidade e Cidadania, porque, na verdade, estamos aqui como servidores públicos para bem servir a população. Na verdade, o que ele traz são diretrizes gerais, básicas, legais, tudo dentro da ótica constitucional, que os delegados, já seguem, vão continuar seguindo, mas a gente vai dar uma ênfase maior, inclusive cobrando não só dos delegados, mas também colocando a população, que o nosso intuito é a aproximação, tentar se fazer a lei. Esse pacto ele vai ser entregue pessoalmente na Presidência da República, o presidente do Supremo, o presidente do STJ, isso a nível nacional, e aqui a nível local eu pretendo entregar para o governador, para o presidente do Tribunal de Justiça, para a Procuradora-Geral de Justiça, presidente da Assembleia, para todas as grandes autoridades, no sentido de que tentar sensibilizá-los, trazê-los para a causa da segurança pública, porque hoje eu acredito que é uma pauta, eu não querendo desmerecer as outras, mas se não for a principal, uma das mais urgentes, do ponto de vista que é o que a população mais clama hoje, uma vez que, infelizmente, né, digamos, de algum tempo para cá, a criminalidade, apesar do grande trabalho de investimento, algumas políticas não têm sido eficazes e eficientes no sentido de combater a criminalidade. Então, com essa preocupação que nós, delegados, temos, eu tenho tentado acentuar essas políticas de segurança pública dentro do nosso estado e por conta justamente disso, com essa preocupação mesmo, porque apesar digamos assim, somos carreira jurídica, mas somos atreladas ao executivo, ainda não temos autonomia administrativa financeira, e isso é uma das pautas importantes que a gente vai ter que continuar discutindo, e tenho levado alguns pleitos e algumas, digamos assim, situações com possíveis soluções para dentro da política. Tenho tentado conversar com todos os candidatos ao governo do estado e sensibilizá-los. Fui recebida já por basicamente todos, né, com o atual senador Wellington Dias, com o atual governador do estado e também com o candidato Mão Santa, e alguns pleitos que foram colocados, eles entenderam que realmente são pleitos importantes, viáveis e que a gente pretende, de alguma forma, né, implementá-los aqui no estado do Piauí. Agora, delegada, todos os portais e a grande imprensa fizeram uma espécie de enquete com o cidadão eleitor, sabendo qual é a principal preocupação do momento que deveria ser levada para os candidatos. E aí todos os candidatos, né, de deputado estadual a presidente da República, todos que estão inseridos nesse contexto das eleições gerais de 2014. E a segurança pública ficou em primeiro lugar em quase todas as pesquisas, em quase todos os estados. A senhora que vivencia a questão da segurança pública no dia a dia, já esperava isso? Eu tinha certeza. Por quê? Porque eu convivo com isso. E eu convivo também não só com a segurança pública, mas com duas situações que realmente princípios morais básicos, né? Que é a verdade, né? Então, e também com
com o meu cargo em si, que eu tenho muito compromisso. E o que eu tenho levado para os candidatos é justamente essa. Além de ser uma pauta importante, ela realmente está muito deficitária. Apesar de todo o investimento, a gente sabe da deficiência, muitas vezes, do governo estadual e sabe também do compromisso, mas a gente sabe também, eu que trabalho dia a dia, que, infelizmente, a gente realmente está com uma situação muito ainda deficitária. Eu lhe digo dentro da Polícia Civil. Então, a gente está com a situação no interior realmente sobrecarregada. Então, eu conversei com o atual governador, coloquei para ele a situação, da maneira como ela se encontra. E, inclusive, eu já estabeleci para ele, digamos assim, algumas propostas no sentido de tentar melhorar essa situação de caráter até emergencial, uma vez que não dá para esperar tanto. Ainda dentro desse governo, eu acredito que ainda teria algumas coisas que a gente poderia fazer, sim, tentando melhorar principalmente a situação do interior e também da capital. A Polícia Civil é uma polícia muito preparada, nós temos um contingente preparado, mas altamente deficitário. Nosso contingente que pela lei, em 2009, era para ser de 3.475, hoje tem 1.300. Então, você já vê aí como está deficitário em termos de contingente. De um tempo para cá, até que surgiram muitos concursos de vários governos, mas, infelizmente, também a gente tem uma defasagem muito grande, está difícil de suprir essa lacuna e, infelizmente, também a gente tem uma saída, uma retirada muito grande e não tem um planejamento estratégico nesse sentido. E é justamente esse planejamento estratégico que eu tenho levado para os candidatos. A gente precisa urgentemente traçar um plano de segurança pública dentro do estado do Piauí, que nós não temos. Então, a gente tem que realmente ser sensível, né, às consequências e estabelecer quais são as causas e, principalmente, priorizar políticas de segurança em cima delas. Eu lhe digo, como operadora do direito, operadora da segurança pública, que muita coisa dá para a gente trabalhar, dá para a gente melhorar, mas realmente a gente tem que sentar com uma certa realidade, colocar realmente como está a situação e estabelecer metas e prioridades. Essa é a forma como nós, delegados, vimos tudo isso. Delegada, bom dia para a senhora. Agora, dentro da atual situação, da atual condição de atuação dos delegados no estado do Piauí, é possível pôr em prática esse pacto da legalidade e cidadania? Ele é possível, ele vai requerer um esforço muito grande do ponto de vista dos próprios delegados. Eu já vou convocar a classe para a próxima sexta-feira, a gente vai ter uma conversa muito longa do ponto de vista, porque o pacto em si, ele é até extenso. O pacto matriz, que é o que vai ser entregue ao presidente da República, né? Ele é um pacto extenso, mas como a gente sabe também que a parte prática, a gente tem que ser mais pragmático, mais ágil, a gente também vai estabelecer uma cartilha mínima de 12 páginas, pequenas, para o delegado, de uma certa forma, se respaldar, né? E ter uma diretriz básica. O pacto em si, que será entregue para todas as autoridades, ele é maior, mas vai ser sim apresentado para os delegados e uma cartilha de ordem prática, para a gente colocar, viabilizar. A gente vai se instituir, nem que seja a curto, médio e longo prazo. Na verdade, o que está no pacto é a lei, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma situação que seja diferente, apenas a gente vai cumprir cada vez mais a lei. Tudo em prol da cidadania, defesa da cidadania, ele vai encaixar as duas coisas. Ele é um pacto também de prerrogativas, digamos assim, de defesa de prerrogativas, né? Que nós delegados, durante um tempo, né, a gente conseguiu, digamos assim, mais maturidade do ponto de vista de assumir o nosso cargo, de assumir a nossa posição de comando da polícia e profissionalizar isso. Então, na verdade, a gente vai querer cada vez mais profissionalizar os nossos delegados para o melhor atendimento. Uma vez que hoje, né, no Estado Democrático de Direito, a gente tem que ter um equilíbrio entre todos os poderes, poder executivo, judiciário, legislativo, e a gente quer simplesmente isso, fazer valer a lei dentro da legalidade, com respeito a todos. Essa mudança que a senhora fala também, ela passa necessariamente por uma mudança comportamental dos delegados? Seja, na verdade, de lidar, por exemplo, com um cidadão que busca a solução de um problema? Na verdade, essa consciência, né, que nós delegados temos, né, a gente já vem trabalhando já com muito tempo, a população já pode ver, né, a prestação do serviço, a gente tem que cada vez melhorar, né? Então, por mais que ela esteja boa, mas ela pode ficar um pouco melhor. Então, é visando justamente isso. A nossa qualidade do serviço é muito boa, mas a gente ainda pode melhorar vários aspectos. Justamente por conta disso, por conta que hoje nós temos assim um contingente
com dificuldades por conta operacionais e estruturais, e a gente também vai cobrar isso das autoridades, porque a gente quer prestar esse serviço, a gente tem esse interesse, mas se realmente estiver inviável do ponto de vista estrutural, realmente vai inviabilizar, e realmente quem vai sofrer é a população, e a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que, bem antes até mesmo das eleições, eu já tenho procurado os candidatos, são algumas situações básicas que já são sentidas pela sociedade, né, que, principalmente por conta da deficiência da estrutura e pessoal. Então, quando muitas vezes um delegado, um cidadão chega numa cidade no interior e não é atendido, porque o delegado responde até 7 comarcas, então ele realmente sai da delegacia insatisfeito com toda a razão. Eu não tiro, nunca vou tirar o direito do cidadão. Ele está lá, ele precisa do atendimento. Agora, não tenho como dizer que o delegado tem como ficar em 7 locais ao mesmo tempo. Então, é isso a sensibilidade que eu estou querendo trazer para os governantes, que a gente vai precisar melhorar. Muito tem sido feito, a gente até admite, até reconhece, mas a gente também não pode aceitar que a gente está na situação ideal, não está. E como realmente é um pleito muito importante, e digo sem errar, hoje a segurança pública, se ela não estiver presente ativamente com um plano de segurança, dentro de um plano de governo dos candidatos, com muito ênfase realmente ao combate à criminalidade, mas com políticas eficazes e eficientes, o candidato ele não vai lograr êxito. Porque hoje a população ela tem a mídia, ela tem as redes sociais, a população hoje é muito informada e tem que cobrar mesmo os direitos. Então a gente quer melhorar, ninguém quer, digamos assim, nem apontar erros, nem criticar, não. A gente quer buscar soluções. São quantos delegados hoje no estado do Piauí e qual seria o essencial? Então, na ativa, nós não temos 150. Desses 150, a gente contabiliza uma média de 80 na capital e 60 no interior. Entendeu? A gente tem alguma variação, alguns estão, digamos assim, em licença médica, tem férias e tal, então fica nesta variação. A problemática maior, veja bem a situação, são 227 municípios. Se eu contabilizo uma média de 40 a 50 delegados no interior, matematicamente, você consegue sentir a dificuldade nisso. Então, a gente realmente tem que sentar, discutir, apesar de ter um concurso em andamento, né, são 20 vagas somente, mas a gente perdeu em 2 anos 20 delegados. Então, não vai suprir nem esta... Deu empate aí. Foi. Né? Então, assim, na verdade, não resolveu nada. A gente voltou, a gente vai voltar ao que tinha 10 anos atrás. Então, assim, realmente hoje o efetivo é o que mais preocupa. E não é só o delegado. Por exemplo, agente de polícia, escrivão, assim, é costumeiro delegado dizer que no interior ele é o único policial civil da cidade. Então, é um costume. Escrivão, assim, é uma coisa quase que inexistente para o interior. A capital a gente sofre dificuldades, muitas, e isso inviabiliza o serviço. Delegada, para finalizar a nossa entrevista aqui, infelizmente pelo nosso tempo, a preocupação também, outra preocupação que conversávamos com alguns delegados, a senhora estava presente, é a nossa querida capital do estado do Piauí, chegando aí a quase 1 milhão de habitantes, né? E crescimento da população, preocupação tem que vir junto com a segurança pública para que não fiquemos, né, com uma capital com índices maiores de violência. O que eu posso dizer no caso, a polícia é o final da cadeia. Nós agimos quando tudo fale. Quando o Estado já faliu em várias situações, e o Estado e a família, não é só o Estado. Então, mais a gente atua no final da cadeia. E o que é que acontece? A gente tem que dar aquela providência imediata. Então, não adianta também a gente só pensar que, no final das contas, a segurança pública ela vai fazer uma mágica e vai conseguir suprir todas as deficiências do Estado. Então, ela tem que estar inserida dentro de todo um contexto. Vai do contexto social, vai do contexto educacional, do contexto até mesmo da saúde. Então, do trabalho e tudo. Então, nós somos o final da cadeia, mas a gente tem que ter o preparo e as condições para poder lidar com isso. Então, como é emergencial, basta dizer que o povo é que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o povo que está dizendo que é um pleito importante, porque realmente se você não consegue sair na rua, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue fazer nada. Se você não tiver esse seu direito constitucional de ir e vir, você, infelizmente, você vai ter todos os seus outros direitos prejudicados. Então, vai ter, digamos assim, a sociedade vai ter que se juntar, se aliar ao Estado, nesse sentido de pegar o seu papel de família. Começamos na família, né? Eu trabalhei 2 anos na DPCA, e infelizmente eu lhe dizer que basicamente 90% dos casos, todos geravam em torno da falta de estrutura familiar,
da falta de valores, que infelizmente também a nossa sociedade está perdendo muito os seus valores mínimos éticos, que seria, né, o básico, que é o princípio da verdade, o princípio da moralidade, um princípio que não precisaria eu chegar para falar isso é ético, isso é moral, deveria estar dentro de cada um, saber o que é o certo, o que é o errado, mas infelizmente existe essa deficiência dentro da nossa sociedade como um todo, não é só do Piauí, é como um todo. Então a gente vai ter que buscar isso aí, resgatar princípios, a sociedade faz a sua parte e o Estado também. Então, nós temos total interesse, eu lhe digo que toda vida quando eu chego para discutir, seja com os governantes, seja com a nossa classe, seja com a nossa gestão, é que eu sou aberta ao diálogo com verdade. A gente tem que realmente trabalhar, eu só entendo que a gente só consegue uma solução para um problema a gente encarando com a realidade, com a verdade. Eu não chegarei nunca para dizer uma coisa que não é, ou fingir que está tudo bem quando não está. Eu não vejo que, digamos assim, a situação está bem, também não vejo que é um problema sem solução. Eu acho que é um problema que precisa de ser discutido com seriedade, com verdade, que a gente realmente atinja um bem maior, que seria realmente prestar uma segurança pública de qualidade, cada vez mais de qualidade para o povo, que merece, que está pedindo e realmente é necessário. Como eu falei, que sem a segurança a gente não consegue traçar os outros meios de vida. É assim que a gente pensa. Delegada Andréa Magalhães, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Piauí, então, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Assembleia. Estarei sempre à disposição, que o nosso intuito realmente é tentar fazer uma segurança pública melhor, no caso da nossa Polícia Civil, que eu tanto amo, que eu já estou há 14 anos, a parte da minha vida já está dentro da polícia. E é por ela que eu vou lutar até o final. A minha pretensão é melhorar a Polícia Civil. Não tenho nenhuma outra pretensão, eu não sei melhorar a Polícia Civil e consequentemente, a segurança pública. Obrigado pela sua participação, delegado. E o projeto Aprender para Vencer